Boa noite, salve, salve, boa noite a todos, povo. Vamos que vamos. E cadê os nossos amigos? Tá chegando algumas pessoas, mas estou sentindo falta do povo. Cadê vocês? Vamos lá, pessoal. Como é que vocês estão? Sexta-feira, como foi a semana de vocês? A minha foi maravilhosa aqui com vocês, né? É uma pena que está acabando nosso último encontro hoje e depois eu só estarei com vocês, creio que dia 20 de fevereiro. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre gestão do terceiro setor. Já estão convidados desde já. E vamos dar boa noite, né, para minhas amigas, meus amigos que estão aqui na sala. Algumas pessoas chegando. Sexta-feira é dia de rush, trânsito um pouco mais complicado, não é? E tem muita gente chegando ainda. Darleide, boa noite. Julinéia, Nilce, Cláudia, Maria, Erlan Lopes, Daiana, Angélica Silva, Eli Magalhães, Eliane, Jaqueline, Natália, Marcos Alcione, Marinalva, Carla, boa noite a todos vocês. Quem mais que eu não falei? Vanessa, Irani, Maiana, Cris, Natália, Rosilene, Adriana Rodrigues, minha prima, né? Boa noite a todos. Sextou com 3333. Sextou com S de quê, gente? De saudade, né? De saudade que eu já estou de vocês. Vamos lá, meu pessoal, tá chegando. Isabelle, boa noite. Gabriel de Lima, boa noite. Bruna Karen, boa noite. Quem mais? Jéssica Karen também? Não, só Jéssica, né? Jéssica Soares. Vamos lá, pessoal. Está começando. Alguém quer abrir o microfone, falar alguma coisa, perguntar, tirar alguma dúvida? Temos poucas pessoas ainda. Estamos com metade do nosso quantitativo de ontem. Apesar que é normal, né? Sexta-feira, algumas pessoas elas acabam se atrasando um pouco mais, mas está chegando, pessoal. Boa noite você que está chegando agora. Muito bem-vindo. Boa noite, Márcia Regina. Professora, boa noite. É a Angélica. Eu Oi, gostaria Angélica. Boa noite, de querida. a entrega do certificado. Então, certificado, deixa eu ver como é que se dá essa entrega do certificado. Produção. Como?
Angélica, em relação aos certificados, a secretaria do curso vai estar informando, vai estar tratando a respeito disso com vocês. Eu não tenho a informação aqui para te passar, mas a secretaria, eu creio que tem o e-mail de vocês, né, da inscrição, e vai estar fazendo contato com vocês e dando os avisos, passando as datas. Ok? Obrigada. Por nada. Bom, pessoal, vamos começar. Já se passaram quase 10 minutos do nosso horário. Ô, Maiana, eu, eu, eu confesso que eu não trouxe material sobre o imposto de renda, mas o que que acontece? Eu vou chamar vocês para o meu Instagram, e aí a gente faz uma live no Instagram, e aí a gente consegue falar sobre imposto de renda lá. O que que você acha? Eu acho que seria uma ótima ideia. Porque aqui nós temos uma programação, um conteúdo, e não dá para furar, né? É preciso cumprir o cronograma. Vamos lá, professora. Tá, tá. Maravilha. Marcos, vou falar alguma coisa sobre nota fiscal. Se eu não conseguir sanar a sua dúvida, você pode perguntar e tirar a sua dúvida, tá bom? Se você já quiser colocar a sua dúvida, qual a sua dúvida sobre nota fiscal, já adianta, tá bom? Mas então vamos lá, vamos dar início ao nosso último encontro. Nós vamos falar hoje. Vou voltar sobre aquele último conteúdo que a gente estava falando, para concluir, e a gente passa para finalizar essa parte. E aí a gente entra no Tira Dúvidas, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós começamos sobre regimes contábeis, sobre o regime de competência e o regime de caixa. A contabilidade, ela se utiliza de duas maneiras distintas para apurar o resultado. A do regime de competência, que reconhece as receitas e as despesas dentro do período de ocorrência, ou seja, no momento que ocorre aquele fato, ele precisa ser registrado, ser reconhecido e ser oferecido aquela base de cálculo para cálculo do imposto. Normalmente, o regime de apuração dos impostos mais aceito no Brasil hoje é o regime de competência. Por quê? Porque independente do contribuinte ter recebido aquele valor ou não, ou seja, independente do ingresso do recurso financeiro no caixa, o contribuinte já vai oferecer aquela receita para o fisco, ou seja, já vai pagar o imposto até mesmo antes de receber do seu cliente. Então, para o governo é o mais aceitável possível. O outro regime é o regime de caixa, que nós comentamos ontem também. O regime de caixa, ele se dá através do reconhecimento da obrigação após o ingresso do recurso no caixa. Ou seja, o contribuinte só irá oferecer aquele valor, aquela receita, para cálculo do imposto, para a base de cálculo do imposto, após o ingresso do recurso. Antes de
Antes de qualquer coisa, nós precisamos conhecer esses 2 regimes para que possamos escolher. Hoje, dentro do Simples Nacional, que é uma forma de tributação, existe a possibilidade de optar entre regime de competência e regime de caixa. Mas vamos fazer as análises dessas receitas e despesas. Então, o que é uma receita? É quando a empresa vende um produto ou presta um serviço e recebe dinheiro. O dinheiro ele pode ser recebido à vista, ou seja, a entrada do dinheiro no caixa, ou a prazo. Ou seja, eu vou reconhecer o direito que eu tenho de receber aquele valor por uma mercadoria vendida, ou um produto, ou um serviço prestado, e vou deixar registrado lá no meu ativo, como direito que eu tenho de receber. A despesa, elas podem ser pagas de 2 formas. Paga à vista, ou seja, quando há saída do recurso financeiro, quando há o desembolso, quando há saída do dinheiro do caixa ou da conta bancária, ou a prazo, quando, por exemplo, nós compramos com cartão de crédito. Nós passamos o cartão e nós só vamos pagar a fatura do cartão depois. Algumas empresas trabalham também com crédito liberado no fornecedor. O fornecedor lhe diz, olha, você tem um limite de crédito aqui de X e você só vai pagar esse boleto com 20 dias, 30 dias, 60 dias. Então, essa é a forma de pagamento a prazo. Pessoal, antes de nós darmos continuidade, eu vou pedir que vocês abram suas câmeras, coloquem aquele sorriso belíssimo no rosto, para a gente tirar a nossa fotinha, o nosso print. Lembrando que o sorriso que vai lá para o nosso Instagram. Então, ó, Maiana, ó, sorrisão. Legal, Derimar Soares, Bruna, seu Nilson. Vamos lá. Hoje vai ser rapidinho. Ok. Print feito. Muito obrigada a todos. E vamos retornar ao nosso conteúdo. Muito obrigada e fique à vontade. Então, em relação às receitas e as despesas, como que se compra ou como que se vende, se à vista ou a prazo, tranquilo, né? Vamos adiante. Observe esse quadrinho que nós fizemos sobre receita e despesa. Numa operação de receita, ou seja, quando há prestação de serviço ou venda de algum produto. Quando nós vendemos à vista, a entrada no caixa. Quando há essa entrada no caixa, o caixa fica no ativo, nós reconhecemos um bem, certo? A entrada no ativo, há um aumento também da nossa disponibilidade. Quando nós vendemos a prazo, também há um aumento do ativo, por quê? Porque nós temos o direito de receber. Ou seja, não houve o ingresso ainda do recurso no caixa, mas existe um direito de receber. Quando nós vendemos à vista e há o recurso, né, o ingresso do recurso no caixa, nós podemos dizer que tanto no regime de caixa ou no regime de competência, ele aconteceu simultaneamente, ou seja, ele já aconteceu, ele já está, independente do tipo de regime escolhido, ele já foi
realizado naquele momento. Já ocorre diferente quando a venda a prazo. Na venda a prazo, caso eu tenha optado por um regime de caixa, eu vou aguardar o ingresso do recurso, ou seja, a entrada do dinheiro no caixa ou receber daquele cliente para que eu venha calcular os impostos sobre aquele valor faturado. Da mesma forma, as despesas. Existem algumas despesas que elas são necessárias para que ocorra a receita. Nós vimos ontem que para haver um produto acabado, um produto pronto para revenda, nós precisamos de comprar alguns insumos, comprar, digamos, mão de obra, nós precisamos de pagar algumas coisas, ter despesas com algumas coisas que, independente de ser à vista ou a prazo, elas são necessárias para que ocorra aquela realização daquela receita, certo? Então, pode acontecer de algumas despesas que eu não vou reconhecê-las agora. Assim também como existem receitas que eu não tenho obrigação de reconhecê-las agora. Nós chamamos isso de diferir, postergar, deixar para reconhecer depois. Por quê? Eu não posso, em determinado regime de tributação, por exemplo, no lucro real, eu não posso reconhecer toda a minha despesa de uma vez, mesmo ela tendo acontecido, se eu não tiver uma receita que justifique ela. Tendo em vista que, para a realização da minha receita, são necessárias despesas. Então, da mesma forma que eu não reconheço as receitas, a legislação me permite que eu não reconheça algumas despesas. Enfim, mas essa é uma discussão um pouco mais complexa, digamos assim, que é um assunto um pouco mais aprofundado. Os regimes de competência e de caixa fazem uma análise nas receitas e despesas para apuração de lucro. No regime de competência, este regime é aceito e recomendado pela legislação do imposto de renda, pois evidencia o resultado da empresa, lucro ou prejuízo, de forma mais adequada e completa. A DRE estudada nessa apostila tem como suporte o regime de competência, que é o recomendado pela legislação do imposto de renda. As regras desse regime são as seguintes: a receita será registrada no período em que ela for gerada, independente do seu recebimento. A despesa será registrada no período que for utilizada, independente do seu pagamento. Ou seja, já viu no nosso talão de energia, por exemplo, se você observar no talão de energia da sua casa, vai acontecer, chegar um talão de energia, vai estar escrito assim, referente janeiro de 2023. Porém, a data do vencimento está fevereiro de 2023. Ou seja, você tem a obrigação de pagar em fevereiro, mas o fato já ocorreu em janeiro. Quando foi que ocorreu o consumo daquela energia elétrica? Dentro do mês de janeiro. Então, mesmo que a fatura ela chegue no final do mês de janeiro e ela só vai vencer no mês seguinte, a ocorrência, o período de competência daquela fatura é janeiro, e não fevereiro, quando há o desembolso. Entenderam? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida sobre período de apuração, regime de competência? Vamos lá. Dessa forma, neste regime, o lucro será apurado considerando que... Para que essa aula é interessante? Digamos que você tem uma empresa e você
ou você vem a ter, e você precisa entender a sistemática de como funciona para cálculo do imposto. Então, a partir de hoje, você já vai saber que se você é um optante do Simples Nacional, você tem um poder de escolha entre regime de competência e regime de caixa. Se você escolher regime de competência, você fica durante o ano todo nesse regime. Se você escolhe regime de caixa, você fica o ano todo também nesse regime. Você não pode chegar no meio do ano e querer mudar. Não é permitido. Então, neste regime, que é o regime de competência, o lucro será apurado considerando que toda despesa no período, mesmo que ela ainda não tenha sido paga, será subtraída da receita também gerada no mesmo período, mesmo que ainda não tenha sido recebida, certo? Ou seja, a apuração do resultado, no final, né, das contas, toda a receita gerada durante um período, mesmo ainda não tendo o ingresso do recurso no caixa, ou seja, prestei um serviço, o cliente ainda não me pagou, mas eu emiti a nota fiscal. O fato gerador é a nota fiscal, porque a nota fiscal ela vai mostrar qual foi o período de ocorrência, né? Então, para que haja a consumação de algo, precisa ter um documento hábil. Digamos que eu tenha prestado serviço o mês todo, janeiro todo, mas eu só emiti a nota no dia 1º de fevereiro, o regime de competência vai ser a data da emissão da nota. O ideal é que se emita no último dia. Então, no final do período, na apuração do resultado, será calculado toda a receita menos toda a despesa. E aí será possível verificar o resultado daquele período, onde temos a receita menos as despesas. Nós vamos verificar o lucro daquele período. O cálculo do Simples Nacional ele é diferente dessa sistemática de verificar qual é o lucro. O regime de tributação que utiliza cálculo sobre o lucro líquido é o regime de apuração pelo lucro real. Não é o nosso caso, não é o caso da maioria das pessoas hoje, né, das pessoas jurídicas, e eu acredito que não é o nosso caso da maioria aqui. Eu creio que a maioria deve ter uma empresa pequena, ou pretende abrir uma empresa, ou também pode ser um grande empresário, não é? Vamos lá, vamos falar agora sobre o regime de caixa. Regime de caixa tem uma característica bem diferente do regime de competência. Ele é utilizado para reconhecer quanto a empresa tem disponível para pagar os seus compromissos e elaborar planejamentos financeiros. As regras básicas para a contabilidade nesse regime são: a receita só será contabilizada no período em que for recebida, ou seja, quando entrar o dinheiro no caixa. A despesa será contabilizada no período em que for paga. Lembra da conta de energia? Mesmo ela tendo sido como fala, medida durante o mês de janeiro todo, mas como o dinheiro só vai sair no mês de fevereiro, porque o vencimento é fevereiro, só será contabilizado no período de pagamento. Então, essa é a diferença de regime de competência para regime de caixa. Exemplo de regime de competência e regime de caixa. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no slide. O slide, ele está mostrando a diferença entre regime de competência e regime de caixa. Nesse exemplo aí, a empresa vendeu, um determinado período, 20 mil. E ela só recebeu,
Desculpa. E ela só recebeu 12.000. O restante será recebido depois, no futuro. Teve uma despesa incorrida de 16.000 e pagou, no último dia do ano, apenas 10.000. Então, na DRE, por um regime e pelo outro, tem aí o comparativo, nós temos 20.000, pelo regime de competência, nós vamos contabilizar o valor total da venda, independente de ter recebido ou não, porque é pelo período de competência, e nós vamos lançar a despesa incorrida, independente dela ter sido paga ou não. Então, aqui nessa primeira faixa, no regime de competência, está demonstrando esses valores. 20.000 de venda e a despesa de 16.000. Então, tem um saldo, um lucro de 4.000. Por outro lado, o regime de caixa, nós sabemos que só será contabilizado aquilo que ingressou, dinheiro, recurso financeiro. Então, no caso dessa venda, como a empresa ela só recebeu 12.000, oi, pessoal, voltando aqui, tive um pequeno probleminha aqui com o microfone, mas já estamos de volta. Aproveitando a pausa, nós vamos soltar a lista agora. Oi, dona Kátia, boa noite, tudo bem com a senhora? A senhora está bem animada hoje, né? Glória a Deus por isso. Vamos lá, pessoal, nós vamos soltar a lista agora, né? Soltamos, e agora nós vamos entrar na lista e marcar a presença. Bem-vindo todos vocês que entraram depois. Vamos assinar a lista. Algumas pessoas ficaram de fora do nosso primeira fotinha, mas já já a gente faz outra. Na verdade, foi a pilha do meu microfone que acabou, dona Kátia, mas já trocamos, já deu tudo certo.
Vamos lá, pessoal. Assinar a lista. A lista fica disponível só 5 minutinhos e depois ela já não consegue ser preenchida. Pessoal, aproveitando a oportunidade, eu quero passar um recadinho para vocês. Vocês que estão inscritos no módulo de Libras, da próxima semana, nós vamos estar num horário diferente. As aulas acontecerão das 18 às 20 horas. Ou seja, vai começar meia hora mais cedo. Ok? Eu não sei quantos de vocês ou quais de vocês estão inscritos, mas quem não tiver inscrito já se inscreve lá, viu? Muito interessante. O módulo de Libras, oportunidade, né, para aprender aí a língua dos sinais. E o link está lá na bio. Você consegue fazer pelo Instagram ou pelo site do Conecta DF. Então, vamos voltar à aula. Rejane, não será às 18h20. Na próxima semana será às 18 horas. De 18 às 20 horas. Aliás, exclusivamente na segunda-feira. Perdão, pessoal. Exclusivamente na segunda-feira. Apenas na segunda. Na terça-feira, volta ao horário normal. Tá bem? Tem outros cursos além de Libra. Aí precisa dar uma olhadinha lá na programação e vocês se inscreverem. Tá bom? Mas tem outros cursos, sim. Vai ter? Surdo-cegueira. Curso de surdo-cegueira. O pessoal está te escutando? Não, né? Tá. Vai ter, então, o curso de guia intérprete para surdos cegos. E na parte da manhã, no outro projeto, Conecta, vai ter curso de Braille. Conseguiram ouvir, pessoal? O nosso querido professor Renan está passando aqui, que vai ter o curso de Braille pela manhã. E à noite vai ter curso de E à noite o curso de guia intérprete para surdo e cego. Ok? E temos uns outros módulos também, à parte. Mas está lá na programação, eu peço que vocês entrem e verifiquem, tá? E de preferência se inscrevam em todos. Ah, que pena, Cleiton. Vai ser aqui na plataforma, viu, pessoal? Vai ser aqui na plataforma, os cursos, da mesma forma que esse. Tem horários diferentes, tá? Tem outros módulos. Tá ok, pessoal? Então, os nossos avisos na segunda-feira, na próxima, exclusivamente nessa próxima segunda, a nossa aula do módulo de Libra acontecerá de 18 às 20 horas. No decorrer da semana, de terça a sexta, será horário normal, ok? Perdão, pessoal. Diego?
Maravilha, pessoal. Vamos dar andamento. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Vocês conseguiram captar a diferença entre regime de competência e regime de caixa? Eu estava falando para vocês sobre esse exemplo de regime de competência e regime de caixa, e nós tivemos o problema técnico, né? Eu vou repetir. A empresa vendeu em determinado momento e só recebeu no futuro. Ou seja, ela vendeu um item por 20 mil e ela só recebeu 12 mil. Então, no regime de competência, como nós vamos registrar dentro do mês de ocorrência, nós vamos registrar, então, os 20 mil, porque é o valor da venda. Teve também uma despesa incorrida no valor de 16 mil, porém só pagou 10 mil desse valor, dessa despesa. Então, dentro do regime de competência, nós vamos lançar os 16 mil, certo? Porque independe de ter recebido ou não, de ter pago ou não. Então, lançamos os 20 mil, os 16 mil. Temos um resultado de 4 mil. Já no regime de caixa, nós temos o valor recebido da venda foi apenas 12 mil, e nós temos o valor pago da despesa apenas de 10 mil. Então, diferente do regime de competência, no regime de caixa, nós vamos lançar apenas o recebido e o valor desembolsado. Logo, o resultado vai ser um pouquinho diferente. Consegue perceber aí? No regime de competência, gerou um lucro de 4 mil. Já no regime de caixa, obtivemos um lucro no valor de 2 mil. Então, digamos que nós vamos oferecer essa base para o cálculo do imposto. Percebe que o valor do imposto vai dar diferente, tendo em vista que o valor do lucro, o valor do resultado é diferente? Consegue compreender? Estão conseguindo perceber a diferença? Tranquilo? Vamos avançar? Então, em relação aos regimes tributários, que é o regime que nós utilizamos para calcular os impostos. Nós temos no Brasil, hoje, 3 regimes diferentes: lucro presumido, lucro real e o Simples Nacional. Lucro presumido é o regime tributário simplificado, onde há presunção do lucro da empresa no período de recolhimento. Os cálculos são realizados de acordo com as características da empresa, com a aplicação de uma alíquota de presunção sobre o lucro, aliás, sobre o faturamento bruto, para se encontrar a base de cálculo. Existe uma tabela que apresenta essas alíquotas de acordo com cada atividade desenvolvida, que varia entre 1,5% e 32%. Por exemplo, existem alguns tipos de comércio que a alíquota é de 8%. Já nas prestações de serviço, a alíquota da presunção é 32%. Ainda em relação ao lucro presumido, digamos que o valor desse lucro aqui, ó, R$ 4.000, nós vamos aplicar o valor para a base do imposto, não em cima desse lucro, mas seria em cima desse valor de receita, 20 mil. Nós vamos calcular uma alíquota de presunção, ou seja, em cima de 20 mil reais, nós vamos calcular 32%, e em cima desse valor,
resultado dos 32%, nós vamos aplicar as alíquotas do imposto. Ou seja, no imposto de renda, da contribuição social, que são os impostos que incidem sobre lucro, sobre renda. Então, no lucro presumido é feito dessa forma. Não há apuração do imposto sobre o lucro, mas em cima do faturamento, retirando-se que entende que há presunção de que o lucro daquela empresa se dá nessa ordem, nesses percentuais de acordo com cada tipo de atividade. No lucro real, tem-se apuração feita com base no lucro oferido no período. Ou seja, se uma empresa ela não obtiver lucro, logo o resultado será nulo, não terá imposto para pagar. Sendo uma base negativa, não há que falar sobre pagar impostos sobre o lucro. Esse é um regime tributário complexo e ele é obrigatório para alguns tipos de empresa. Isso vai depender do valor do faturamento dessa empresa e também do tipo de empresa, do ramo, do nicho, certo? Simples Nacional é um regime tributário para micro e pequenas empresas, com faturamento de até 4,8 milhões durante o ano. Este regime facilita muito o trabalho do recolhimento dos impostos, pois centraliza numa única guia todos os impostos. Ou seja, enquanto que no lucro real, no lucro presumido, os impostos eles são calculados com guias de impostos por tipo de imposto, por exemplo, é uma guia para o PIS, é uma guia para a COFINS, é uma guia separada para recolhimento do INSS, é uma outra guia para o imposto de renda, outra guia para a contribuição social, e no Simples Nacional é tudo unificado numa única guia de imposto, paga já todos os tributos e contribuições. Ok, pessoal? Em relação aos limites do Simples Nacional, hoje, atualmente, o faturamento médio para os MEIs, que são os microempreendedores individuais, eles podem faturar até 81 mil. Existe um projeto de lei tramitando para que aumente esse limite. Já foi aprovado já na Câmara, né, na Câmara Federal e está aguardando ser sancionado. Pode ser que aumente para 144 mil por ano. E pode ser que aumente também os limites para a microempresa e para as empresas de pequeno porte. Praticamente triplicar aqui o limite para as microempresas, saltando de 360 mil para quase 1 milhão. E as empresas de pequeno porte, elas praticamente quase chegam aos 8 milhões, mas ainda não está certo. Então, por enquanto, os limites do Simples Nacional, eles estão nessas faixas. O MEI pode faturar até 81 mil por ano. As microempresas, elas podem faturar até 360 mil por ano. E as empresas de pequeno porte até 4 milhões e 800 mil por ano. Ok, pessoal? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida até aqui em relação à tributação, em relação ao regime de caixa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. Dona Kátia, boa noite. Pode abrir o seu microfone. A senhora levantou a mãozinha.
Pessoal, a lista já foi passada, mas daqui a pouco a gente vai passar novamente. Fiquem atentos. Fiquem atentos à lista. Oi, dona Kátia. E a Aline acabou sendo encaminhada para o Hospital Ferreira Boa Machado. noite. Morreu algumas horas depois. Então, esses boletins Dona Kátia. e analisados pela Polícia Civil. Aline Jeremias e Crislane A senhora me Mendonça ouve? no Hospital Armando Vidal no dia 17 de janeiro, onde tiveram os seus bebês. De acordo com o hospital... Oi, professora, não estava abrindo o microfone. Estou te ouvindo bem. Então, abriu agora. Eu estava mandando mensagem lá no chat, mas acho que a senhora não estava vendo. Então, olha só, professora, quando eu levantei a mão, não foi exatamente para esse assunto. Foi porque eu estava perguntando no chat se quem se inscreveu em todos os cursos precisa se inscrever nesses dessa semana que vem também. Entendeu? Dona Ou Kátia, não precisa. Não precisa se inscrever? Não. Ah, tá. Essa era a minha dúvida, porque eu me inscrevi em todos. Mas, às vezes, esse é algum extra, né? Isso que eu estou perguntando, porque aí a gente se inscreve de novo. Eu creio que a senhora pode ser que a senhora já esteja inscrita. Tá. Tá bom? Tá bom. Se a senhora puder depois certificar para mim com a equipe, que às vezes eu não me inscreva e perco o curso, né? Oi, Capite, boa noite para você. Tá. Quem está acompanhando Tá, ok. Quando a senhora se inscreve uma vez, a senhora já está inscrita em todas. Se a senhora já se inscreveu em todas, pode ficar tranquila, não precisa se inscrever novamente. O primeiro cadastro que a gente fez de inscrição, eu me inscrevi em todas. Agora, não sei se da semana que vem esse aí que o professor estava falando, o Renan, está incluso em todos, né? Ou se é algum curso, algum extra que eles estão dando para a gente. É isso que dona Kátia, então não precisa, viu? Então, vamos voltar aqui à aula, pessoal. Obrigado. Na operação de ontem, foi realizada e também pela Guarda Municipal, na Praia do Peron. Ok, pessoal? Tranquilo? Estamos perdendo a aula. Vamos voltar. Então, alguém tem dúvidas sobre a matéria que nós estamos falando aqui, em relação à tributação, ao sistema de apuração? Se não, vamos adiante. Temos mais 1 hora de aula. E eu gostaria de só ouvir se tem alguma dúvida sobre isso. Sobre o que já foi falado até agora. Senão, nós vamos entrar num novo conteúdo. Um conteúdo gostoso agora. Que tem muita gente que tem curiosidade para saber. Então, quando todos se calam, né, consente. Vamos lá, vamos adiante. Vamos então. Pessoal, nós vamos começar a falar agora sobre contabilidade para negócios digitais. Nós sabemos que, atualmente, tem crescido consideravelmente o empreendedorismo no mundo digital. Ou seja, o que é o mundo digital? O que são os negócios digitais? São oportunidades que a internet tem oferecido para as pessoas empreenderem, ganhar dinheiro. Com isso, as pessoas elas podem, como a gente costuma dizer, empacotar o conhecimento, oferecer produto ou serviço, conhecimento, ou seja, uma gama de coisas que é possível ser adquirida através da internet. Nós chamamos isso de infoprodutos, que pode ser
um treinamento oferecido em forma de curso gravado, ou um e-book, ou até compras online. Enfim, tem uma série de formas que a internet hoje ela oferece para pessoas que querem empreender em negócios digitais. Então, eu trouxe aqui para vocês, hoje, algumas curiosidades, alguma coisinha que vem subsidiar, digamos assim, matar a nossa curiosidade sobre. Então, vamos lá. Infoprodutos. Qualquer pessoa que é capaz de criar, aliás, infoprodutor. Vamos lá. É qualquer pessoa que seja capaz de criar um produto ou um serviço e que pode ser vendido ou entregue pela internet, que é o caso do mercado digital. Essa profissão cresce a cada dia, devido à facilidade de criar produtos digitais. Nos mais diversos formatos e para os mais diversos públicos. Basta uma olhada nas plataformas, tem a Eduz, tem a Hotmart, enfim, tem uma série de plataformas hoje que vende esses infoprodutos. É através de cursos, e-books, mentorias, uma série de produtos e serviços que são oferecidos. Esses infoprodutores, eles precisam de uma plataforma onde eles venham hospedar o conteúdo. Essas plataformas, elas prestam serviço para esses infoprodutores, onde o infoprodutor ele vai colocar à disposição, vai colocar dentro da plataforma este material, de modo que a plataforma ela vai fazer esse link entre o consumidor daquele produto e o produtor do serviço ou do conteúdo. Existe também o papel do afiliado. Quem são os afiliados? São as pessoas que vendem os infoprodutos para outras pessoas. Não é o criador do produto, mas são pessoas que elas vendem, é como se fossem vendedores, na verdade eles são vendedores na internet. São os vendedores que postam, divulgam esses infoprodutos e recebem comissões. São chamados de afiliados. O infoprodutor, pessoa física, e aí nós temos algumas dúvidas. Alguém me perguntou aqui na primeira aula, professora, para eu trabalhar na internet, eu preciso abrir um CNPJ? Eu preciso mesmo abrir uma empresa para que eu consiga vender o meu produto na internet? Ou para que eu possa trabalhar como um afiliado, para que eu possa receber comissões pelos serviços prestados na internet? A resposta é: não necessariamente, mas é recomendado. Por quê? O porquê nós vamos descobrir aqui. Fica aí, não sai daí não. Então, o infoprodutor, ele é uma pessoa física, uma pessoa que desenvolve um produto, um conteúdo e coloca à disposição para venda na internet. E o afiliado também, de igual forma, por trás da internet, das plataformas e de tudo que acontece no mundo digital, existem pessoas. Existem pessoas que entram lá na plataforma, fazem os seus cadastros, elas fazem pagamentos, recebem pagamentos, enfim. Por trás de toda operação que acontece no mundo digital, existem as pessoas. Existem pessoas ali alimentando a internet, né? Então, existem as pessoas que estão trabalhando nos bastidores para que possibilite esse mercado digital acontecer. E é um mercado promissor. Cada dia tem se aumentado a quantidade de milionários que têm ganhado dinheiro na internet. Vamos lá. Sobre termo CNPJ ativo ou não. O que eu digo para você não é
indispensável que se tenha. Se você está iniciando agora como um infoprodutor, ou seja, um criador de conteúdo, ou que seja como um afiliado para receber comissões pelas vendas desses conteúdos já produzidos por alguém, você pode sim receber essas comissões e receber os seus produtos como pessoa física. Porém, a diferença é no valor entre o imposto da pessoa física para a pessoa jurídica. Como é hoje a tributação da pessoa física no Brasil? Nós sabemos que a pessoa física ela é tributada com base numa receita que foi liberada, que ela é definida pela Receita Federal, nós chamamos de tabela progressiva, certo? O que é essa tabela progressiva? É uma tabela que ela diz, olha, a pessoa física ela vai ser tributada com base na renda, com base nos valores recebidos pela prestação de serviço ou venda de produto, ou seja, por sua renda como pessoa física. Então, essa tabela progressiva, hoje, ela pode chegar até a 27,5%. Ou seja, se eu estou falando para você que você pode trabalhar como pessoa física, como um infoprodutor ou como um afiliado, pessoa que vende esses produtos e recebe comissão, você concorda comigo que você podendo ser tributado em até 27,5% de imposto é um valor alto? Então, basicamente essa é a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Vale a pena abrir uma empresa para fazer o recebimento desses valores, tanto das vendas dos produtos quanto da prestação de serviço, do serviço prestado, né, das comissões recebidas. Muitas pessoas pensam que abrir uma empresa, elas irão ter mais gasto com imposto, com custo fixo, mas, na verdade, a situação é justamente oposta. A tributação da pessoa física compreende toda a sua renda em determinado período, ou seja, é pelo valor recebido dentro de determinado período. Ou seja, eu recebi valores dentro desse mês. Se eu for tributada pela pessoa física, eu vou precisar somar todos os meus valores recebidos dentro daquele mês e pagar o imposto ou fazer esse pagamento no ajuste anual, quando se faz o pagamento da declaração do imposto de renda. Vamos lá. E com o CNPJ, quando uma pessoa ela abre uma empresa para trabalhar com infoproduto, digamos que ela seja enquadrada no Simples Nacional, ela inicia pagando um valor de 6% sobre um faturamento médio de R$ 15.000. Ou seja, vai pagar R$ 900 em um faturamento de 15 mil. É bem menor do que pagar 27,5%, né? A tabela progressiva, olha só a tabela progressiva aqui. Acima de R$ 4.664, o contribuinte, enquanto pessoa física, ele já vai pagar 27,5%. E aí tem uma deduçãozinha, que é o valor de R$ 869, mas ainda assim o valor do imposto fica muito alto. Então, vale a pena abrir uma empresa, tendo em vista que o valor do imposto ele vai ser consideravelmente menor. Ou seja, se eu vou receber R$ 15.000 de comissão num determinado mês, ou eu vou vender, faturar em infoprodutos R$ 15.000, o que é melhor? Ser tributado 6% em cima do faturamento total ou ser tributado 27,5% em cima do faturamento? Com certeza é 6%, né? 6% é a faixa inicial. Essa faixa ela pode chegar até 15,5%.
Isso pelo Simples Nacional. Uma outra limitação para pessoas que trabalham com infoprodutos, como pessoa física, é que algumas plataformas, elas não pagam mais do que R$ 1.900 por mês. Eu penso que é justamente para evitar essa questão tributária, né? É exatamente porque eu não sei. A Hotmart, ela já não trabalha com esse limite, já abriu mão dessa premissa aí, mas isso pode atrapalhar, de certa forma, que a pessoa tem outras opções de plataformas, né? E uma outra limitação é que a pessoa física, alguns infoprodutores não aceitam afiliados pessoa física, pois também um afiliado precisa emitir notas fiscais ao infoprodutor. Isso limita a quantidade de produto. Ou seja, a forma como o infoprodutor vai pagar o afiliado pela comissão dele é diferenciada. Hoje em dia, se você vende, por exemplo, se você trabalha em imobiliária e você precisa emitir uma nota fiscal para receber, você vai emitir uma nota fiscal dizendo que é referente à comissão. E você recebe e apura os seus impostos em cima do valor da comissão recebida. Já no caso dos afiliados, porque tem todo um procedimento de controle nas plataformas, normalmente funciona assim. Digamos que o infoprodutor ele vai definir para o afiliado um percentual de 30% sobre as vendas. Então, se eles têm que emitir 10 notas, o infoprodutor vai emitir 7 e o afiliado vai emitir 3 notas, que vai ser referente à comissão dele. Ou seja, o cliente final vai receber nota fiscal do infoprodutor em determinado momento e o cliente vai receber do afiliado em determinado momento. É um mecanismo que se utiliza para esses controles. Vantagens de abrir uma empresa como infoprodutor. Embora não haja obrigatoriedade de ter um CNPJ, você já deve ter percebido que é muito mais vantajoso e por isso esse é o caminho que indicamos para você. Porém, a abertura de uma empresa de infoproduto é algo que precisa de alguns cuidados. Não pode ser feito de qualquer jeito, pois pode ser que gere algum problema. Por exemplo, uma empresa que trabalha com infoproduto, ela precisa verificar qual é o CNAE, qual é a atividade econômica que vai constar dentro do CNPJ. Existem alguns CNAEs, algumas atividades econômicas, que elas não permitem estar dentro do regime de tributação do Simples Nacional. Já outros CNAEs permitem. Então, precisa ter esse cuidado no momento da classificação da atividade da empresa. Uma empresa normal pode trabalhar com infoproduto? Pode, desde que tenha incluído dentro do seu CNPJ o CNAE necessário para que possa trabalhar com esses infoprodutos. Vamos falar dos regimes tributários para os infoprodutores agora. Os principais regimes tributários para infoprodutores são MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, sendo que as escolhas mais comuns entre esses é o MEI e o Simples Nacional. No MEI, o infoprodutor ele vai pagar uma guia fixa, uma média de R$ 60 a R$ 70.
Já no Simples Nacional, o infoprodutor ou o produtor digital, ele inicia pagando um percentual de 6% sobre o faturamento de até 15 mil. Quando ele extrapola os 15 mil, ele já passa para uma outra faixa de alíquota, né? Vai pagar um pouquinho mais de imposto. Vantagens e desvantagens. Uma vantagem pode ser MEI. Uma desvantagem, o MEI limita o faturamento. Lembra que eu falei para vocês que o MEI só pode faturar só até 81 mil por ano? Acontece que pessoas que trabalham com infoproduto, pode ser que extrapola 81 mil em um dia. Então, bum, escala muito rápido, né? Então, pode ser que rapidamente já extrapole o limite do MEI e precisa ser enquadrado no novo regime tributário. A tributação para os afiliados. Como eu disse, a Receita Federal ela define um KNAI específico para os afiliados, que não se enquadra no MEI. Então, os afiliados, eles não podem abrir empresa MEI. Por quê? Porque a Receita Federal veda atividades que trabalham com comissão, com agenciamento dentro do MEI. Então, afiliados não podem abrir empresa MEI para receber comissões das vendas pela internet. Mas pode abrir um Simples Nacional, ok? De certa forma, o MEI é a primeira faixa do Simples Nacional, porque é um recuo, é um limite baixo, o valor da tarifa pelo MEI ela é fixa, não tem oscilação de acordo com o faturamento, mas é aquilo que eu falei antes. É facilmente extrapolado esse limite quando se trabalha com infoprodutos. Nós temos visto, nos últimos anos, muitas pessoas ficarem ricas só trabalhando com o mercado digital. Então, o afiliado, ele tem que ter a sua empresa ME ou uma empresa de pequeno porte no Simples Nacional. Se ele for ME, ele vai começar com 6% e vai numa tabela até 15,5%. Esse percentual vai depender também se aquele empresário ele tem funcionários. Vai depender se ele tem folha de pagamento. Ok? Tranquilo, pessoal, até aqui? Está confuso? Está conseguindo entender? É algo novo, né? Existem algumas restrições. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade. Tem algumas dúvidas? Vamos ver aqui no chat as dúvidas. Então, qual será o melhor para abrir um IP? A Regiane Nascimento está perguntando, então, qual será o melhor? Para se abrir uma empresa para não pagar imposto? Isso mesmo. O melhor é abrir uma empresa para pagar menos imposto. Por quê? O valor do imposto para a pessoa física receber essas comissões, ela vai receber e será tributada com base naquela tabela do imposto de renda. Dependendo do valor que ela receber, ela vai ser tributada nos 27,5%. Então, é muito alto o valor do imposto. E aí pode ser que a pessoa vá recebendo, recebe, vai como desembolsando aquele valor, mas vai chegar um momento, quando for fazer o imposto de renda, vai assustar, porque precisa fazer o ajuste, precisa declarar as rendas obtidas no período. E esse ajuste é feito lá na declaração do imposto de renda. E aí tem gente que pensa assim, eu vou restituir tanto esse ano.
Eu tenho lá para restituir 5 mil, 6 mil, e às vezes não vai ter para restituir, vai ter para pagar um valor alto em função desses infoprodutos. Digamos que a pessoa ela tem uma renda declarada de trabalho formal, onde a pessoa trabalha com carteira registrada, ou que seja concurso público, alguma coisa assim, e a pessoa resolve fazer o famoso bico no Brasil, né? Vai fazer um complemento de renda. E aí acontece que essa renda também de infoprodutos precisa ser declarado junto à Receita Federal. O que acontece se a pessoa física não declara? Automaticamente a Receita Federal já tem esses dados, porque a plataforma, ela declara, ela manda esses valores para a Receita. Então, é essencial que esses valores sejam contabilizados, sejam declarados. E quando é pessoa jurídica, mais ainda, porque a questão da pessoa jurídica tem o cruzamento das informações. Tânia, pode abrir o seu microfone? Oi, professora, boa noite. Boa noite. Em 2016, eu tinha uma empresa de construção civil. Deixa tudo na mão. E era MEI. Aí. Tirei. Oi? Oi, Tânia, estou Nossa, te ouvindo. Ah, tá. Aí, em 2018, eu parei ela. E aí ficou muito tempo inativo. Tânia, só um minutinho, por favor. Aguentando. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, fecha, por favor. Obrigada. Oi, Tânia, perdão. Oi. Aí, nesse meio tempo, eu encerrei. Não, eu encerrei não. Por ela estar inativa, o próprio governo desativou, né? E eu tinha uma dívida de 9 mil, que virou 35 mil e pouco. E de lá para cá, eu vi que não sofreu mais juro. Quando ela passa a ser inativa, aí ela fica só com aquele total, é aquele total que eu tenho que tentar negociar, a dívida, era do Simples Nacional, que eu estava devendo. Vamos lá, Tânia. Não é muito o nosso foco aqui hoje, não, mas eu vou tentar responder para você, para tirar essa dúvida. Tá? Tá. O que acontece? As dívidas que as pessoas elas têm com a Receita Federal, elas correm juros diários. É juros de mora, juro e multa. O que acontece? As multas, a Receita a Receita cobra num limite até de 20% do valor da dívida de multa. Já as multas de mora, que são diárias, elas não podem extrapolar um limite estabelecido por lei. Então, chega um momento que aquele valor que seria atualizado todo dia, ele estaciona, ele para de render. Ou seja, até para o governo cobrar juro e multa, ele tem um limite. Chega um momento que chega no máximo que é permitido, ele para. Então, estaciona naquele valor e não tem mais correção monetária. O que o governo pode fazer é cobrar juros legais, que é 0,5%. Mas juro de mora e multa, a multa é no valor de 20% e multa de mora é 0,33 ao dia. De modo que não pode extrapolar. Eu ouvi falar até que o governo, esses 2 meses, né, está fazendo tipo acordo com o pessoal e que diminui 90% o valor da dívida. Aí eu nem sei como funciona, tenho que procurar um contador para ver. Tem que entrar dentro do site, na Receita Federal, através do ECAC. Esse é um trabalho para contabilidade, é interessante procurar um contador. Caso você queira falar comigo, pode me chamar lá no Instagram, tá bom? Teria o maior prazer em te atender. Tá. Obrigada.
Por nada. Qual é o... Vamos lá, pessoal? Alguma dúvida? Seu Instagram, qual é? Ah, sim, perdão. Eu vou colocar aqui no chat, ok? Ok, obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa relacionada ao conteúdo que foi colocado? Dúvidas sobre infoproduto, sobre abertura de empresa, sobre tributação, nesse sentido de o que é melhor, se é melhor abrir uma empresa para trabalhar com infoprodutos ou receber como pessoa física. Ok, então vamos continuar aqui os slides. Olha só, tirando a dúvida sobre a questão da diferença de alíquotas no Simples Nacional para diversos tipos de infoprodutos. Antes de entrar nessa explicação, eu gostaria que vocês acessassem o link da lista que nós estamos disponibilizando agora. É o segundo momento. Eu peço, por gentileza, todos que ainda não assinarem a lista, por favor, acessem, assinem. É importante marcar a presença, lembrando que precisamos da presença mínima para a liberação do certificado digital. Aliás, do certificado de conclusão, perdão. Quem conseguir assinar a lista agora, por favor, coloca só um Szinho, depois de assinar a lista, coloca um S de sim. O som está baixo, Regiane? O som está bem baixinho. Está baixinho, né, Suzeline? Pessoal, vamos fazer uma pausa de 5 minutos. Dá o tempo de você ir no banheiro, tomar uma água e voltar. Coisinha rápida. Vapt-vupt.
Oi, pessoal. Voltamos. Pessoal, vamos voltar? Todos conseguiram assinar a lista de presença? Tranquilo? Pessoal, foi enviado nos grupos de contabilidade um link de avaliação do curso de contabilidade. É importante que vocês acessem e respondam lá a pesquisa de satisfação. Ok? Vamos então adiante. Pessoal, nós falamos até aqui. Nós falamos sobre a tributação dos infoprodutos no Simples Nacional, que pode variar de acordo com o faturamento da empresa, o tipo de atividade desenvolvida e também o valor da folha de pagamento é uma variável que pode influenciar no valor do pagamento dos impostos. No Simples Nacional, infoprodutos podem ser tributados com base no anexo 1, no anexo 3 e no anexo 5. Vamos verificar essas hipóteses? No anexo 1, pode ser tributado, aliás, o que entra para ser tributado no anexo 1 são as vendas de e-books. A alíquota, nesses casos, é entre 4% e 11,12%, já considerando as deduções. A tabela do Simples Nacional, ela depende do valor do faturamento. À medida que aumenta o valor do faturamento, aumenta o valor da alíquota. Mas existem algumas deduções, alguns valores que reduz o valor do imposto. Os cursos e mentorias, como são serviços, é uma prestação de serviço, ele é tributado no anexo 3, o anexo 3º do Simples Nacional. E as alíquotas variam entre 6% a 19,5%, já considerando as deduções. E tem alguns infoprodutos, que também serviços, cursos e mentorias, que são tributados no anexo 5. E aí as alíquotas variam entre 15,5% e 19,25%. Então, isso vai depender se tem folha de pagamento ou não, e vai depender também do tipo de serviço prestado, da forma como vai ser feita a nota fiscal. Tributação de infoprodutos no lucro presumido. No lucro presumido, que é uma outra forma de tributação que nós já vimos aqui hoje, que ele é calculado em cima de um percentual de presunção, a Receita Federal presume que o lucro será de X. Então, ele diz, em cima dos serviços prestados, eu vou calcular o meu imposto só em cima de 32%. O restante, ele não precisa me pagar imposto sobre isso. A Receita entende que o valor do lucro será 32%. Então, em cima dos 32%, vai calcular os impostos, ou seja, o imposto sobre o lucro, né? A renda,
que é o imposto de renda, contribuição social. Já alíquotas de PIS e COFINS, elas têm um valor fixo. PIS de 0,65% e o valor da COFINS de 3% sobre o faturamento. Já não é mais sobre o valor da presunção. Além desses tributos, quando não é Simples Nacional, se trata do lucro presumido, também é preciso consultar a alíquota de ICMS para cada estado. Então, tem essa questão também. Na tributação sobre as vendas de cursos e mentorias no lucro presumido, tem essas alíquotas aí. Olha só, 32% é o valor que a Receita entende que será o lucro. Então, em cima de 32% apenas do faturamento, será aplicada as alíquotas de imposto de renda e as alíquotas de contribuição social. Calcula-se PIS, COFINS e ISS por se tratar de serviço, imposto sobre serviço. E, no final, calcula-se uma alíquota aí entre 13,33% a 16,33%. É um pouco complexo, isso a gente vai ver na prática quando acontecer, e é algo assim bem mais, vamos dizer, específico, né, para a contabilidade. Como aqui nós estamos lidando apenas com noções gerais, é só para a gente ter uma ideia do valor da carga tributária que incide sobre esses produtos, esses infoprodutos. Ok? A importância da contabilidade para os infoprodutos. A contabilidade irá auxiliar desde o início, verificar qual o melhor regime tributário, a abertura da empresa, orientação para emissão de nota fiscal, ou seja, vai agir de acordo com a lei e fazendo com que o contribuinte ele venha pagar o menor imposto, evitando o recolhimento a maior, ou seja, evitando um pagamento de imposto desnecessário. Então, para isso é necessário verificar qual o melhor regime tributário. A contabilidade para infoprodutores também tem suas particularidades. Para isso é fundamental contar com a ajuda de um profissional que possa orientar com conhecimento de legislação, porque tudo isso contribui com o sucesso da empresa. Como abrir uma empresa para trabalhar com infoprodutos, ou seja, trabalhar no mercado digital? É muito simples. Quando nós vamos para abrir um MEI, é básico os documentos que se precisa. Nós vamos precisar de RG, CPF, nós vamos precisar do endereço, nós vamos precisar também da inscrição do IPTU, do local onde se pretende estabelecer a sede. No caso do MEI, na abertura, eles pedem também o título de eleitor do titular. Já para outras empresas, como a microempresa, empresa de pequeno porte, é necessário que se procure a contabilidade e precisa fazer o registro junto à junta comercial, fazer a emissão do CNPJ e também a expedição dos alvarás. Quando nós vamos abrir um MEI, é mais simplificado. A própria pessoa consegue abrir o CNPJ lá na página do PGMEI, né, na página de formalização do MEI. Não tem muita burocracia. Já outras empresas, elas têm a abertura um pouco mais complexa, porque ela precisa ser registrada na junta comercial, precisa ser preparado um contrato social, precisa ser feito os registros, pagar taxas de abertura, enquanto que o MEI não tem taxa de abertura. E, por fim,
após a empresa estar constituída, ela pode funcionar tranquilamente, fazer a emissão das notas fiscais, o que vai permitir pagar menos impostos. Pessoal, eu peço para vocês abrirem as câmeras de vocês. Vamos tirar uma outra fotinha, que é a fotinha que vai estar registrada como a presença de vocês. Algumas pessoas esquecem, às vezes, de assinar a lista, ou não dá tempo. E a foto, ela serve também como presença. Só mais um pouquinho. Dona Deusimar, achou complicado esse negócio de infoprodutos? Pessoal, obrigada. Print feito. Muito obrigada a todos. Pronto a foto. Sueli está falando assim, oi, professora, amanhã é o último dia, né? Não, amor, é hoje. Ah, a calopsita queria aparecer também, né? Pessoal, o que vocês acharam sobre o conteúdo de infoprodutos? Basicamente, nós falamos sobre trâmite de abertura de uma empresa para trabalhar no mercado digital. Vocês têm alguma dúvida? Marinalva, concentrada, atenciosa. Dona Julinéia, Josenita. Eu sei que aqui tem muitos doutores, né? Pois é, minha amada, hoje é o último dia. Nosso tempo passou voando, né? Hoje, então, nós encerramos o nosso conteúdo. Eu agradeço a todos vocês que me suportaram até aqui. Muito obrigado pela presença de todos. E, com certeza, para mim também foi um momento de conhecimento. Eu sou grata a cada um de vocês que ficaram até agora, que se dispuseram a estar aqui. Eu amei estar aqui com vocês também. Sim, o certificado, ele vai ser passado o aviso para vocês em relação a esses prazos. Normalmente, o certificado fica pronto depois de uma semana do encerramento do curso. Até 15 dias úteis. Foi a informação que me passaram, pessoal. Que ótimo, Ana. A Ana está dizendo aqui. Vou abrir uma clínica. Está sendo ótima estas aulas. Que bom, fico feliz por poder contribuir.
Gratidão a todos vocês. Então, gente, eu queria saber se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida. Agora é o nosso encerramento, os nossos minutos finais. Nós temos aí um pouquinho mais de 15 minutos até encerrar o nosso módulo de contabilidade básica. E aí eu fico à disposição agora de vocês, caso alguém tenha alguma dúvida. Caso alguém queira pegar meus contatos também, eu vou colocar aqui na tela, viu? Me sigam lá nas redes sociais. Será um prazer interagir com vocês. E estou à disposição para tirar dúvidas. Conteúdo encerrado com sucesso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone, falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos lá, pessoal. Vou me deixar sozinha no último dia? Vou fazer uma pergunta. Oi, professor. No caso, se uma pessoa, por exemplo, que vende, eu vou fazer depois dessa ordem. Uma Uhum. pessoa, por exemplo, trabalha pela internet, põe produtos, mas a residência dela não está aqui no Brasil, ela trabalha fora, mas aí ela vai abrir, ela pode abrir uma empresa aqui no Brasil para receber as questões do dinheiro, ou ela não precisa, vai ter que usar o regime de fora, vai depender se ela recebe em reais ou se é em outra moeda. Então, vamos lá. Com o trabalho na internet e também com a modernização, com a globalização e com todas essas facilidades que o mundo digital ele nos traz, hoje, a maioria das pessoas que trabalham com infoprodutos, elas não precisam ter necessariamente um endereço fixo. Hoje em dia, se utiliza muito empresas que disponibilizam endereço fiscal, ou seja, só para constar no CNPJ. Nós chamamos alguns desses empreendimentos de cowork, que são empreendimentos que emprestam o seu endereço para que outras empresas tenham sua sede, digamos assim, é uma sede que não existe fisicamente, mas ela consta lá no CNPJ. E caso as empresas ou a pessoa que trabalha com digital, ela precise se reunir com algum cliente, os coworks, que são esses ambientes empresariais, disponibilizam salas, toda uma estrutura para que as pessoas elas possam se organizar e trabalhar, fazer uma reunião com o cliente, alguma coisa assim nesse sentido. Então, hoje, não precisa necessariamente ter uma sede física, basta ter um endereço comercial. E essas empresas disponibilizam esses endereços fiscais, coworks. E é possível receber valores em reais e depois daqui é feito o câmbio, né? Feita a transferência. E aí tem todo aquele trâmite, né, do envio de recursos para outros países, através de instituições financeiras que trabalham especialmente com essa finalidade, as casas de câmbio. Entenderam, pessoal? Vamos lá às perguntas. Vamos lá, são muitas mensagens. Obrigada a todos pelo carinho.
Estou lendo aqui as mensagens de vocês. A dona Leila está agradecendo a toda a produção e agradecendo a professora. Obrigada, dona Leila. Aonde se inscrever para outro curso? Você pode acessar pelo link lá no Instagram ou pelo site. Se você já estiver no grupo, você pode estar também solicitando o link para o administrador do grupo. A dona Kátia está dizendo, foi muito proveitoso os seus ensinamentos, esclareceu muitas dúvidas, aprendi muitas coisas que não sabia. Amei, gratidão. Gratidão à senhora, dona Kátia. Muito obrigada. O seu Zelino está dizendo, eu que agradeço pelo carinho que a senhora teve com a gente. Essas 10 horas foram as melhores aulas de contabilidade básica. Obrigada. Básica, bem puxada, né, Zelino? Desculpa. A Maiana está perguntando se eu vou dar outro módulo. Sim, teremos outro módulo. Porém, o próximo módulo vai ser, nós vamos tratar sobre terceiro setor. E aí vai ser algo mais focado para instituições, associações, para quem trabalha com projetos sociais. E aí vai ser algo mais focado nesse viés social. A Marinalva está dizendo, vou ministrar curso de Libras, me foi muito útil. Muito bom, Marinalva. Muito bom, ótimo. E o professor Renan, ele é inspirador, não é? Eu vou colocar os contatos aqui para vocês. Só um minutinho. Coloquei o meu contato aí. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu continuar lendo as mensagens. São muitas. A dona Deusimar, desculpe, não consegui abrir o microfone. Sei que me fez um questionamento. Tranquilo, dona Deusimar, fique tranquila. Eu estava só, como diz, puxando conversa. A Raquel, só agradecer a vocês mesmo. Tudo top. iPhone, que eu imagino deve ser a dona Kátia, né? Gratidão a todos pelo excelente trabalho. Regiane Nascimento. Eu tenho uma amiga que chama Regiane Nascimento. Muito bom. Obrigada. Elaine, aula top, parabéns, professora e equipe. Dona Julineia, gratidão por tudo e parabenizo professora, intérprete e toda a equipe do Conecta. Amei o curso, entendi bem e em referência a empresas. Dona Deusmar, só tenho a agradecer por tudo. A Maiana, professora, você vai dar outro módulo nessa área de contabilidade? Já respondi, né? Muito interessante essas informações, pois não sabia. A Bruna Karen. Ivanice, o que acontece com uma empresa que não envia o imposto de renda? Então, Ivanice, uma empresa que não envia as obrigações acessórias, que é assim que nós chamamos, ela fica com dívida ativa. Ela fica irregular perante a Receita. Aqui tem, põe de novo os seus contatos, por favor. Deixa eu ver, já coloquei, né? Tá. Vou achar aqui de novo, pessoal. Vamos lá, vou colocar. Coloquei, só ficou pequenininho, né? A dona Marinalva, obrigada a toda a equipe, agradeço. André Luiz Xavier, gratidão por partilhar seus ricos conhecimentos conosco
Espero te encontrar brevemente em outras oportunidades. Obrigada, André, também. Thaís Lima, servidor público pode ter empresa MEI? Depende. Aí precisa ser avaliado cada órgão. Exemplo, professor. Eu teria que verificar na legislação. Agora, de cabeça, eu não me lembro. Eu sei que alguns não podem, mas outros podem. Eu creio que professor pode. Gostei muito. Foi excelente, professora. Gostei muito, viu? Obrigada por nos abrilhantar com seus conhecimentos. Thaís Lima, gratidão. A Regiane, carinhas aqui de coração. Quando eu crescer, quero ser igual a ele. Igual ao Renan? Mas o Renan é pequeno, gente. Gratidão por sua calma, tranquilidade. Você passa uma paz muito grande, uma educação extraordinária. Parabéns. Gratidão, eu que agradeço pela paciência de vocês. Professora, grata. Saí daqui sabendo um pouco sobre a empresa. Estou muito satisfeita com o curso. Obrigada, professora. É a Priscila que falou. A Darleide, obrigada, professora, para você e toda a equipe Conecta. Ah, que legal, Libras, né? Como Renan. Isso, treino, viu? Olha, é possível. Ele, como diz, ele fala muito, né? Na linguagem dele. E é possível. Eu não dou conta, gente. Não é meu ramo. Mas ele é fera. Admiro muito, muito mesmo. Ele está de parabéns, esse menino. Tem uns alunos aí da minha aula, ó. Mandar um abraço para eles. Julinéia, Deusimar, tem você, ó. Abraço. Julinéia, Deusimar, o professor está mandando abraço para vocês aí, ó. Abração, ó, apertado aí, ó. Rejane. Derimar está dizendo, meu irmão é professor na Fundação Regional, ele que abriu uma escolinha. Falaram que ele não podia ser sócio majoritário, então me colocou como sócia dele. Exatamente isso. É assim que funciona. Ele não pode ser o administrador. Marinalvo, maravilhosa é você, meu amor. Obrigada. Vou colocar ele para aprender Libras. Isso. Legal, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito mesmo. Poxa, acontece essas coisas, né, Derimar? Complicado. Gente, muito obrigada a todos vocês. E eu gostaria que alguém abrisse o microfone, tirasse alguma dúvida, mas eu sou tão boa professora assim que ninguém tem dúvida nenhuma. Nós temos 4 minutos antes de encerrar. Alguém gostaria de falar alguma coisa para finalizar, para brilhantar aqui no nosso vídeo? Falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Estamos aqui ainda. Quem vai falar? Eu acho que vai ser a Marinalva, né? A dona Julinéia? Ou nossa estudante de contabilidade? Ah, aqui. Professor, estou aqui também, sou sua aluna. Acho que é a dona Kátia, né? Kátia. É a dona Kátia? Olha aí, dona Kátia, te mandando um abraço. A Bruna Karen, gratidão a toda a equipe. Professora, literalmente deu um show na área. Espero que em breve tenha oportunidade de ter mais disciplinas lecionadas por ela. Obrigada, meu anjo. Gratidão a você. Obrigada pelo carinho.
Julinéia, deixe para os contábeis. Olha isso, Zelinho, deixou para o senhor. Abre o microfone, fala conosco. Pessoal, então, assim, a contabilidade, por mais que a gente não entenda muito bem, porque é complexo, a gente pensa assim, isso é coisa para contador, é coisa, né, para quem realmente estudou para isso, porque dá um nó na cabeça esse negócio de débito e crédito, mas, assim, é interessante a disposição de vocês em fazerem esse curso, porque abre a mente. Quando a gente abre a mente para buscar um conhecimento diferente em determinada área, a gente já não fica mais no escuro, né? A gente passa a compreender como mais ou menos funciona a sistemática, já serve para dar uma clareada, né? Então, quando uma mente se abre, acontece alguma coisa, né? Expande. Então, parabéns para vocês por essa disposição de estar aqui durante vários dias, né? É um tempo precioso, a gente sabe que hoje o tempo é o bem mais precioso que nós temos, né? E vocês disponibilizaram esse tempo para adquirir esse conhecimento. Eu sei que foi rápido, é pincelado, é só noções, apesar que eu trouxe um caldinho mais grosso, né, para vocês, não quis trazer só débito e crédito, só como debitar e creditar, mas eu creio que eu deixei algo para vocês e também aprendi bastante nesses dias. Eu, mais que qualquer outra pessoa, aprendo mais que vocês, porque quem repassa o conhecimento estuda 2 vezes, 3 vezes, não é? Então, eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pela disposição, pela oportunidade, né, de estar aqui. Lembrando que essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Nossa gratidão a todos vocês e até a próxima.